Dando continuidade, galera, então, vimos quais são os exemplos que são propriedade para investimento e agora a gente vai ver o que não é propriedade para investimento. Primeiro lá, que ele já diz aqui pra gente, ó, propriedade destinada à venda. Acabou. Se a propriedade ela é para venda, né, no curso ordinário das atividades, ou se você está construindo para isso também, desenvolvendo para venda, né? Assim como já está, né? Como já está aí descrito para você, você vai utilizar o CPC 16 que fala sobre estoque. Pronto, morreu, a pessoa não precisa nem mais se preocupar. O exemplo agora da letra C é porque alguns foram revogados, né? Então ficou A, C e E, ok? Para você depois não pensar que eu suprimi alguma coisa, não há supressão. Então preste atenção, aí ele diz lá, ó, C, propriedade ocupada pelo proprietário. A gente já viu, já foi dissecado sobre isso. A gente pode até reler isso aqui tudo, mas aí está mostrando, né? Você vai usar, você está desenvolvendo, sei lá, se você vai estar tá em construção, se já está pronta. O que importa é que se você vai ocupar CPC 27 e CPC 06, dependendo de que tipo de contratação está sendo feito sobre esse imóvel, a gente ainda vai estudar o CPC 06 lá na frente, que fala sobre arrendamento. Eu acho que eu falei no vídeo passado arrendimento, mas é arrendamento mercantil, tá certo? Então você está vendo aí, se ela é ocupada, vai ser utilizada CPC 27, imobilizado propriamente dito. Então a gente não tem que ter dúvida. Aí agora lá a última opção que ele coloca, ó, propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro. Lógico, né, que a gente ainda não estudou arrendamento mercantil, não estamos estudando, quer dizer, não pegamos ainda para estudar o CPC 06, vai fazer parte, faz sim parte, né, do estudo da nossa disciplina. Mas preste atenção, aqui a gente está falando do arrendamento financeiro. O arrendamento financeiro é como se fosse uma compra financiada. O arrendatário, ele está adquirindo na forma financeira porque ele tem intenção de aquisição. Mas o operacional, hoje, para o arrendatário, a gente vai ver mais lá na frente, não existe mais essa divisão. Quando é longo prazo, pode ser que tanto no operacional como no financeiro, né, o arrendatário ele tenha, né, no final do contrato a opção de aquisição. E a contabilização deles, que antes era diferente, um era despesa em linha reta, o outro, né, você fazia o destaque exatamente dos juros, tá? Como a gente já está vendo nos exercícios, a gente pratica muitos exercícios em sala. Então, havia essa diferença quando eu estava falando do arrendatário também. Hoje essa diferença em operacional e financeiro só vai existir para o arrendador. Lógico, estou adiantando aqui alguma coisa, não deveria estar falando sobre isso agora, porque a nossa intenção é falar sobre a propriedade para investimentos, tá? Mas eu quero que fique claro aqui para você entender quando o arrendador, na sua percepção, ele disponibiliza o bem na forma de arrendamento mercantil para o arrendatário. Aqui fica quase que claro que está tendo uma aquisição a prazo. E na modalidade financeira, no final, tá certo? Vai existir a opção de compra. Algumas pessoas não vão visualizar isso, né, esse tipo de contrato, tá certo? Não vão visualizar porque muita gente não precisa passar por essas situações. Eu visualizei muito bem isso quando houve a mudança, né? Ali do plano Collor, eu não lembro se era cruzado ou se era cruzeiro, uma dessas duas moedas e mudou para o real. Não me lembro mais na época, né? Porque desde 94 nós temos o real. Mas teve um período, né, quando o real ele surgiu, galera, o que foi que aconteceu? Houve uma estabilidade bacana no Brasil, né? A moeda basicamente empatou, ficou até mais valorizada do que o dólar na época. E as concessionárias, né, de todo o Brasil começaram a vender carros na modalidade de arrendamento. Olha que bacana.
E foi, professor? Foi, né? Eu lembro lá em casa que a gente adquiriu o carro e a gente adquiriu o carro como arrendamento, tá? Como leasing, né? Houve arrendamento e o arrendamento foi exatamente a aquisição daquele carro naquele período. Aí você pagava, né, as parcelas e o carro ele fica, né, sob propriedade exatamente da instituição financeira, tá? Fica na instituição financeira. A instituição financeira é que é proprietária daquele até que você pague todas as parcelas. E a residual, que é a que sobra, que, né, o arrendatário que realmente tem interesse em ficar com o bem em arrendamento mercantil, quando você paga a última parcela, que o pessoal chama de valor residual, que em alguns casos o valor residual ele tanto pode coincidir com a parcela ou ele fica realmente um valor um pouco maior lá no final, tá? Então, pagava-se a última parcela e você desalienava do banco. Aí a propriedade passava para você. Aconteceu isso lá em casa, eu era mais novo, né? Na época eu tinha ali em torno, sei lá, de 14, entre 14 e 16 anos. Então, isso que acontecia, diga aí. Você adquiria, o carro ficava sob a propriedade lá da financeira daquela, né, daquela concessionária, lá na última parcela você pagava e o carro ia para seu nome, né? Então é da mesma forma que acontece, tá? No arrendamento mercantil. E o arrendamento mercantil financeiro é uma modalidade lá que o arrendador já está dizendo assim, ó, estou disponibilizando para que você exerça a sua opção de compra. E o arrendatário, se ele exercer a opção de compra, que é o pagamento da última parcela, pronto, o bem é dele. Acabou. Tá certo? A financeira que está ali no jogo dessa relação entre arrendador e arrendatário, né, libera o bem para o arrendatário e o arrendador não é mais proprietário, não tem mais nada a ver com esse bem. O bem vai, né, ficar disponível exclusivamente para o arrendatário. O arrendatário passa a ser o proprietário. Beleza? Só para esclarecer, para que você tenha, eu sei que demorou um pouquinho aí, uns 2 minutos nessa questão, mas para você entender. Aí vamos lá. A observação, olha só o que é que diz aqui no item 10. Algumas propriedades compreendem uma parte que é mantida para obter rendimento, outra para valorização de capital, certo? E outra parte que é mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços para finalidades administrativas. Pode acontecer que você tenha um grande galpão aí e você tem essa separação bem bonitinha, ou na própria indústria mesmo, né, várias unidades lá onde você consegue fazer as separações do que é, né, se você conseguir fazer essa separação, né, do que está sendo para valorização, né, ou obter rendimento. O que é que ele está querendo dizer? Né? O que é que ele está querendo dizer? Se eu puder separar, né, se eu tiver condições de separar essas duas unidades como unidades independentes, a entidade vai contabilizar isso de forma separada. Então vamos continuar a ler. O que é que ele quer dizer lá? Ó? Se essas partes puderem ser vendidas separadamente, eu consigo ali passar a reguinha ali no meio, tá certo? Ele diz o seguinte: ou arrendada separadamente sob o arrendamento financeiro, você está vendo que a ênfase aqui é no arrendamento financeiro, tá? A entidade contabiliza partes separadamente. Então, gente, o que ele está querendo dizer aqui é que se eu conseguir, né, contabilizar isso de uma forma bem separadazinha, ok? Consigo separar, mesmo sendo uma unidade só, mas eu consigo separar, tá certo? Esse empreendimento ou essa propriedade em duas partes e consigo, né, vendê-las como se fossem partes separadas. Eu vou contabilizar de forma separada. O que é isso, professor, contabilizar de forma separada? A metade que é para valorização e rendimento, CPC 28, e a outra metade, ou seja lá qual a fração, estou colocando metade aqui para a gente, né, como se fosse divisão justa, perfeitazinha, meio a meio, né? A outra parte que está sendo usada, utilizada, CPC o quê? CPC 27. Então você está vendo que para a mesma propriedade, se eu tiver a condição, né, e esse princípio basilar da separabilidade,
na mesma unidade, nesse mesmo prédio ou edifício, eu consigo separar isso de forma nítida. Aí, professor, vira o quê? Aí, gente, um é CPC 27, outro é CPC 28. Acabou. Acabou. Beleza? Tranquilo? Fácil demais. Aí vamos ver mais o que é que ele tem dizendo. Se as partes não puderem ser vendidas separadamente, a propriedade só é propriedade para investimento se uma parte insignificante for mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços para finalidades administrativas. Ele está dizendo que essa parte, né, só vai ser propriedade para investimento se uma unidade, ou essa unidade que a gente estava falando agora, apenas uma partezinha, uma salazinha, por exemplo, desse grande galpão, desse grande empreendimento, uma salazinha que você utiliza para fins administrativos. Então professor, como é que ficaria? Tudo seria propriedade para investimento. Mas se eu não conseguir separar isso, aí, gente, tem que fazer uma avaliação técnica bacana, inclusive, da percepção de quem tá, né, quem é proprietário, para dizer se vai ser adotado o CPC 27. Mas ele está colocando ali insignificante. Então você tem que ser realmente dentro dessa grande unidade, né? Eu não consegui separar, não, professor, não consigo separar. Fez a avaliação, não consigo separar. Pronto. A unidade tem que ser realmente insignificante. Tranquilo? Se tiver significância, aí não tem como ser só propriedade para investimento. Beleza? Então, ótimo. Então vamos ver o que é que ele diz. Ó, serviços insignificantes também. Ele vai encaixar nesse grupo aí serviços insignificantes. Aí ele diz o seguinte, ó. Vamos ler o item 11. Em alguns casos, a entidade proporciona serviços de apoio aos ocupantes da propriedade que ela mantém. Ou que ela mantém, no caso, desculpa, tá? A entidade trata tal propriedade como propriedade para investimento se os serviços forem insignificantes em relação ao acordo como um todo. Ele vai me dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo é quando o proprietário do edifício de escritório proporciona serviços de segurança e de manutenção aos arrendatários que ocupam o edifício. Você está vendo, se eu coloco lá um serviço de manutenção técnica de uma coisa ou outra da minha propriedade, né, uma pintura, uma coisa que rachou, você literalmente não está, né, ocupando a propriedade. As propriedades continuam sendo alugadas. Da mesma forma, se você proporciona lá, né, você pede um extra para que você cubra, né, a parte de segurança e você faz uma segurança privada. Segurança privada é apenas para a questão de quê? De segurança. Você não controla as unidades que estão sendo alugadas. Ok? Então você está vendo que os serviços devem ser insignificantes. Aí ele vai colocar lá, em outros casos, os serviços prestados são significativos. Agora ele está dizendo o que é significativo. Ele está dizendo o que não é significativo e ele está dizendo que é significativo. Então tem que ter muito cuidado nisso aí. Aí ele diz, ó, em outros casos, os serviços prestados são significativos. Por exemplo, se a entidade possui e administra um hotel, os serviços proporcionados aos hóspedes são significativos para o acordo como um todo. Por isso, o hotel administrado pelo proprietário é propriedade ocupada pelo proprietário e não propriedade para investimento. Inclusive a finalidade. Né? A finalidade de um hotel é você o quê? Disponibilizar, né, várias unidades onde o cara só paga a hospedagem. Ele não está alugando propriamente dito. Não é um aluguel propriamente dito. O cara só ocupa durante dias que estão ali. Aí o que é que acontece? Você presta serviços extremamente importantes, que é de camareira, limpeza, tudo que faz dentro daquela propriedade não tem a ver com a pessoa que, né, está reservado para aquela unidade lá, ou aquele quarto de hotel que está lá reservado para aquele cara. Tudo é por conta do hotel. Então, gente, o serviço é significante. Tá vendo a diferença? Então a gente já conseguiu entender. Como eu tenho um pouco tempo, então as próximas explicações, tá certo? Nós vamos ver nos próximos vídeos, beleza? Fiquem com Deus, galera. Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.